Olá, pessoal. Vamos continuar estudando física. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre termologia. A termologia é a ciência que estuda a temperatura. Hoje a aula é sobre calorimetria. Significa medida do calor, tá? Então nós vamos calcular a medida do calor. O que é calor? Antigamente, as pessoas achavam que calor era matéria, que elas possuíam o calor. Mas hoje a gente sabe que o calor é apenas uma energia em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes entre si. Ou seja, quando você põe dois corpos em contatos, estando eles com temperaturas diferentes, o corpo de maior temperatura ele vai liberar calor para o corpo de menor temperatura. Se eles estiverem num ambiente fechado, ou seja, isolado, a temperatura dos dois corpos elas vão se igualar. É o que a gente chama de equilíbrio térmico. Resumindo, equilíbrio térmico é quando você põe dois corpos num sistema isolado até eles atingirem a mesma temperatura. Sempre o corpo de maior temperatura libera calor para o de menor temperatura. Tá? Esse calor, a gente vai calcular ele pela quantidade de calor. E a gente vai indicar essa quantidade de calor pela letra Q. Então, o que significa Q? Quantidade de calor trocado entre corpos com temperaturas diferentes. Tá? No Sistema Internacional de Unidades, a quantidade de calor Q é dada em Joule. Joule é o nome do cientista, tá? Só que, usualmente, utiliza-se ainda a unidade antiga, a caloria, que a gente indica CAL. Então, é mais comum nos exercícios você encontrar cálculos com caloria do que com joule. Mas é importante você saber a relação entre eles. Então, uma caloria corresponde a 4,186 joules. Tá? Se você precisar transformar de uma unidade para outra, basta aplicar uma regra de 3, tá? Direta. Aqui, o quilocaloria, é um K maiúsculo, é um múltiplo da caloria. Então, 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias, tá? É bastante utilizado esse múltiplo. Múltiplo é uma unidade maior do que a que a gente considera. Agora eu vou destacar o calor sensível e calor latente. Para quando você ouvir falar, você saber do que se trata. O que é o calor sensível? O calor sensível é o calor trocado durante as variações de temperatura. Quer dizer, quando um corpo cede calor para o outro.
durante as variações de temperatura, quando a temperatura aumenta ou quando a temperatura diminui, tá? Já o calor latente é o calor trocado durante as mudanças de fase. O que é isso aqui? Ó? Por exemplo, na fusão da água, quando o gelo está se transformando em água, é a mudança de fase. A temperatura, ela não varia durante a fusão, tá? Então, esse calor que o gelo recebe para se derreter é o calor latente. Da mesma forma que na vaporização, quando a água está se transformando no vapor, durante a mudança de fase, a temperatura se mantém constante, no caso da água, 100 graus Celsius, né? Só que o calor trocado, nesse caso, é o calor latente. Durante toda a vaporização, a temperatura se mantém a mesma, tá? Do mesmo jeito é a fusão. Enquanto o gelo não se derreter totalmente em água, a temperatura é 0 graus Celsius. Então é isso, o calor latente está relacionado com a mudança de fase. O calor sensível é o calor comum, que são das variações de temperatura, tá? Agora, a gente precisa também conhecer essa outra grandeza, capacidade térmica de um corpo. A capacidade térmica de um corpo é indicado por uma letra C maiúscula, tá? Sempre maiúscula. O que é a capacidade térmica? É a quantidade de calor necessária para que sua temperatura varie uma unidade. Quer dizer, para que ela varie de 1 grau Celsius, por exemplo. Isso é a capacidade térmica, tá? De cada substância. Matematicamente, a capacidade térmica é igual à quantidade de calor Q dividido pela variação ΔT. Esse ΔT é a variação de temperatura, tá? Ou a capacidade térmica C maiúsculo é igual a M vezes C minúsculo. Então vamos conhecer aqui. O M, sem novidade, é a massa, não é isso? A massa da substância. O Q é a quantidade de calor, tá? O ΔT, que é o θ, é a variação de temperatura. A gente calcula o ΔT pelo θ final menos θ inicial, tá? Pode ser θ2 menos θ1, tanto faz. Alguns livros, apostilas, colocam ΔT. Só que às vezes confunde ΔT com tempo. Então a maioria usa o θ. Tá? O Czinho minúsculo. O C maiúsculo é a capacidade térmica. O C minúsculo é uma grandeza muito importante que você tem que entender. É o calor específico da substância. Tá? Cada substância tem um calor específico já tabelado, tá? Já calculado. Por exemplo, a água, o calor específico dela é de 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Aqui, caloria é a unidade do Q, da quantidade de calor. Grama é a unidade da massa. E grau Celsius
é a variação de temperatura que a gente aqui no Brasil estuda graus Celsius, tá? Então, a prata é 0,56 caloria por grama vezes graus Celsius. Qual é o maior? O 1. O 1 é praticamente enorme comparado com o calor específico da prata, tá? A água praticamente é a substância que tem o maior calor específico. E o que isso significa? Significa que quanto maior esse calor específico, mais dificuldade a substância tem em variar sua temperatura. Ou seja, ela demora para aumentar a temperatura, assim como demora para diminuir a sua temperatura. Já o calor específico muito baixo, a temperatura sobe rápido e desce rápido também, tá? Se você colocar um pouco de água no pedaço de prata, colocados expostos à mesma temperatura, com certeza a prata em 2 segundos, ou seja, em 5 minutos, vai estar com a temperatura elevadíssima, enquanto que a água vai estar morna ainda, tá? Por isso que na praia, no tempo de calor, meio-dia, a areia está quente, ninguém consegue caminhar na areia, enquanto que a água ainda está fria, tá? 6 horas da tarde, quando o sol se põe, rapidamente a areia fica fria, mas a água ainda está morna, está quente, porque ela passou o dia inteiro para aumentar a temperatura. Meia-noite, a areia está gelada, a água ainda está morna, porque ela está baixando a temperatura. Então ela demora para subir a temperatura, assim também como demora para baixar a temperatura, tá? Então é isso, calor específico. Agora vamos falar sobre o principal da calorimetria, que é a equação fundamental da calorimetria. É esta equação, Q é igual a m vezes c vezes delta θ. Ou seja, a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes delta θ. Ou massa vezes calor específico e o delta θ você põe delta θ final menos delta θ inicial. Nesta fórmula, C é o calor específico, tá? Não é a capacidade térmica. Então, só um lembrete. Se a temperatura final for maior que a temperatura inicial, o corpo absorve calor, ou seja, ele recebe calor. Então, a quantidade de calor é maior que zero. Agora, se a temperatura final for menor que a temperatura inicial, o corpo libera calor, ou seja, Q é menor do que zero. Então, a gente já viu um pouco de conceitos, agora vamos ver um pouco de cálculos, tá? Então, veja, um corpo com 250 gramas, ao absorver 6.000 calorias, ele absorveu, quer dizer, a temperatura subiu, né? Aumenta a sua temperatura em 40 graus Celsius, sem mudar de estado físico. Qual é o calor específico? Qual é o calor específico do material que constitui esse corpo? Então é simples. A massa, 250 gramas, ele aumentou a sua temperatura
Quando ele aumenta, ele está te fornecendo já a variação de temperatura, que é 40 graus Celsius. Qual é o calor específico desse material, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Ah, tá faltando aqui, ó. Ele deu a quantidade de calor, 6.000 calorias. Então, Q é igual a 6.000 calorias. Então, aqui você vai aplicar a equação fundamental. Com esta equação, você encontra qualquer uma dessas incógnitas. É só substituir aqui, o Q é 6.000, a massa 250, o calor específico está procurando e a variação de temperatura é 40. Então, 6.000 é igual a 250 vezes 40. Que dá quanto? Você vai multiplicar aqui, ó. 0. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 10.000. 10.000 C. 6.000 é igual a 10.000 C. Eu posso inverter direto. 10.000 C é igual a 6.000. C é igual a quem? 6.000 dividido por 10.000. Não é isso? Eu cancelo um zero no numerador e outro no denominador. Fica 6 dividido por 10. Como é que a gente divide por 10 por 100? Basta deslocar vírgula para a esquerda. 1 zero, uma casa. 2 zero, duas casas. No caso aqui, ó, 1 zero. Então, uma casa decimal. Tá? Então, a massa está em grama, a quantidade está em caloria e a temperatura está em graus Celsius. Então, o calor específico é caloria por grama por grau Celsius. Então, é isso. Na hora de dividir, pessoal, só isso. 1 zero, uma casa. 2 zero, duas casas. E assim sucessivamente. Agora, vamos fazer mais uma questão. Um corpo de massa de 800 gramas é aquecido por uma fonte, cuja potência constante é de 300 calorias por minuto. Sabendo que a variação de temperatura ocorre segundo o gráfico ao lado, calcule a capacidade térmica da substância. Então, vamos lá. A massa, 800 gramas, tá? Ele falou que tem uma fonte que fornece calor na proporção de 300 calorias por minuto. Essa fonte tem essa potência. A variação de temperatura, ela se encontra aqui no gráfico. Então, a variação, ela começa aqui no 50 e vai até onde? Até em 100. Então, delta teta é teta final menos teta inicial. Então, delta teta é igual a quanto? 100 menos 50. Ou seja, 50 graus Celsius. Tá? E aí ele quer que você encontre a capacidade térmica. A capacidade térmica, pessoal, a gente viu que pode ser encontrada com esta forma. C igual Q sobre delta teta,
ou C é igual a M vezes C. Então você pode aplicar qualquer uma. É lógico, você vai aplicar que dá para resolver. Se eu aplicar essa forma aqui, a capacidade térmica é igual a massa, eu tenho a massa, 800, vezes o calor específico. Mas eu não tenho um calor específico aqui. Então, ela não está indicada para este cálculo. E essa aqui, a capacidade térmica é igual a variação de temperatura, eu tenho 50. E a quantidade de calor? Eu tenho? Não sei, vamos ver se a gente tem essa quantidade de calor aí. Olha, não pense que a quantidade de calor seja isso aqui, ó, que é a fonte, tá? A quantidade de calor, você faz do seguinte: em quanto tempo durou esse aquecimento? Tempo, em minutos. Durou quanto? 40 minutos. A fonte fornecia quanto por minuto? 300 calorias por minuto. Então eu vou fazer uma regra de 3, assim, ó. Uma caloria, ou seja, em um minuto, a fonte fornecia quanto? 300 calorias. E nos 40 minutos aqui do gráfico? 40 minutos, ela forneceu quanto de calor? Aqui é uma regra de 3 direta. Você pode até cancelar aqui minuto por minuto e multiplicar. 1 vezes Q, 40 vezes 300. Tá? 40 vezes 300 calorias. Então, Q é igual a 4 vezes 3, 12. 12.000 calorias. Tá? Essa é a quantidade de calor. Se eu tenho a quantidade de calor, agora eu posso aplicar essa fórmula. C é igual a Q sobre quem? Sobre delta θ. Quem é o Q? 12.000 sobre a variação de temperatura, que é 100 menos 50, que dá 50. Aí eu cancelo 50 por 50. Implica que a capacidade térmica é igual a quanto a... Só dividir, tá, pessoal? Vai dar quanto? 240. A capacidade térmica é dada na unidade do Q, que é calorias, sobre a variação da temperatura, que é grau Celsius. Entendeu? Então é só isso. Encontrou a capacidade térmica. Agora, para fechar, vamos calcular mais um. Um corpo tem capacidade térmica igual a 18 calorias por grau Celsius. E o calor específico do material que o constitui é igual a 0,12 calorias por grama vezes grau Celsius. A massa desse corpo vale. Muito simples, ó. A fórmula que relaciona a capacidade térmica, massa e calor específico é essa, tá? Então, quem é a capacidade térmica? 18. Quem é a massa? A massa está procurando. Quem é o calor específico? 0,12. Então, 18 é igual a 0,12 M. Então, põe 0,12 M é igual a 18. M é igual a quanto? 18 dividido por 0,2. 12. Vamos fazer essa conta? 18 dividido por 0,12.
Eu vou tirar duas casas daqui, eu vou colocar 2 zero aqui, ó. Tá? E divido direto por quanto? Por 12. Tirei duas casas decimal, acrescentei 2 zero. 18 por 12 dá quanto? Dá 1. 1 vezes 12, 12. Subtraindo, 6. Eu baixo 0. 60 por 12 dá 5. 5 vezes 12, 60. Subtraindo, 0. Aí sobrou esse 0 aqui, ó. Eu não tenho mais o que fazer com ele, eu baixo ele no quociente, tá? Então é igual a 150. 150 o quê? O calor específico está em grama, quer dizer que a massa vai estar em gramas, tá? Então você vai vir aqui e vai marcar na letra A. Tchau, pessoal. Espero que tenham gostado. Tchau.